Esse é o dos sensores espalhados pela cidade. Então, em Singapura, que eu procurei lá no dicionário, pode escrever com S e com C. Nos Estados Unidos é com S. E em Singapura também é com S. Mas a gente coloca com C, então ficou com C. Então, lá em Singapura é um país de 710 km², 5 milhões de habitantes, 26 mil táxis. Tem táxi paca, né? É muito táxi para um país desse tamanho. Então, só que lá eles andam realmente muito de táxi e tem um problema gravíssimo de congestionamento. Faltou a palavra. Então, o que eles fizeram? Colocaram 16 mil táxis, veja o tamanho da amostra, 16 mil de 24 mil, bastante. Colocaram lá, através dos sensores de GPS, né, utilizando o GPS, eles capturavam qual era o táxi, os dados do GPS, latitude e longitude, velocidade, status, hora, e eles coletavam isso a cada 30 segundos. Juntaram vários meses de histórico, então cada táxi gerava em torno de 33 GB, e no país inteiro, eles têm, nas principais ruas e avenidas, eles têm cerca de 10 mil sensores espalhados, né, para monitorar os carros. O que eles fizeram com isso, gente? Primeiro, eles queriam saber como é que o tráfego flui, ou seja, tem variação por dia útil e dia não útil? Óbvio, né? Não precisava nem perguntar. Horário de rush, legal. Horário de rush, a gente sabe que tem um movimento. Qual é esse movimento? Para que lado? Rush? Rush é horário que tem movimento. Mas para que lado que o povo está indo? Entendeu? Então, qual é a direção do congestionamento? Para onde as pessoas estão indo? Onde que começa o congestionamento? Quando que o trânsito começa a parar? O que tem naquela direção? Então, eles chegaram a algumas conclusões, tipo, o aeroporto. O aeroporto tem maior movimento no começo da manhã, tipo, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, o movimento é muito grande. Aí eles foram ver, putz, todos os voos internacionais chegavam naquele horário. Então você tinha um movimento grande, uma concentração grande de tráfego ali. Obviamente, durante o dia, o centro era mais congestionado, né? As pessoas vão trabalhar no centro. Quais são as rotas utilizadas pelas pessoas? E como que isso afeta o planejamento urbano? Por quê? Porque será que o ideal é a gente ter realmente o centro com todas as empresas, etc., e a periferia ser de moradia? O que isso ocasiona no trânsito? Se eu fizer um lançamento de um empreendimento numa determinada região, será que ela já não está sobrecarregada? Interessante, né? Como tem gente que se preocupa com planejamento urbano, né? Igualzinho a gente, né? No Brasil, né? Mesma coisa, então. Você também pensou? Eu também li, eu falei, eu pensei que também estava errado. Eu só vi pelo tamanho eu achei que não era. É impressionante. Então, mas não é tão simples assim, tá, gente? Por quê? Porque os dados de GPS, vocês sabem, eles não são exatamente corretos, né? Eles têm alguma pequena diferença. Então, de vez em quando, dava que o pessoal estava fora da rua, tal, não conseguia pegar direito. Tiveram que adotar. Então, veja, o trabalho do cientista de dados é esse. Ele tem que pegar, falar, olha, recebi esse dado. Vou trabalhar esse dado, achar um padrão, pegar uma média e utilizar aquele dado já corrigido, né? Então, ele tem que fazer esse trabalho dos dados. O cientista faz esse trabalho. Então ele buscou um padrão de táxis, buscou um padrão de sensores, então eles tiveram que isolar quando tinha poucas passagens, ou tiveram que considerar mais aqueles que têm mais passagens, então montaram toda uma tabela, né, para poder utilizar esses dados, fizeram um coeficiente de correlação para corrigir esses dados e resultados. Alguns resultados também são meio, né, absurdos, mas ok. Táxis vazios são quase o mesmo número de táxis ocupados. Ou seja, não precisa de tanto táxi. É só direcionar os táxis para os lugares aonde eles têm que estar. Quase que eu sugeri um aplicativo de táxi para eles, mas ok, né? Porque a gente hoje em dia já tem isso aí, né? Mas assim, né? Tem um monte de passageiros esperando um lugar e os táxis estão em outro. Mas eles detectaram esse problema. Legal, né? Planejamento urbano, as pessoas saem da parte oeste da cidade e vão para a parte leste no início do dia e o movimento se reverte no final do dia. Ou seja, ele está concentrando as moradias de um lado e as empresas de outro. Então isso para planejamento urbano é péssimo, né? Não tem, todo mundo está indo e vindo na mesma direção. A pico de utilização em umas vias em diversas regiões da cidade em função do tipo de atividade. O que eu falei para vocês do aeroporto, trabalho e até mesmo diversão. Como é um país pequeno, então tem uma área lá do país que é a área de diversão.
Está lá cinema, teatro, balada, está tudo lá. Então você vê que chega de noite, um grande fluxo de pessoas indo para lá. E eles conseguiram ter uma visão de velocidade, fluxo e densidade em cada uma das ruas, para poder medir como é que estava a utilização do espaço deles. Ou seja, será que eu tenho uma divisão de ruas, ou as minhas ruas e avenidas estão dimensionadas corretamente para aquele fluxo? Simples, né? Fácil, né? Dá para fazer isso? Ou se dá para fazer isso? Esse também é um trabalho que está em andamento em Singapura, não é um trabalho que terminou, mas que já mostra resultado. Eles já conseguiram modificar o planejamento urbano usando esses dados. Já conseguiram mostrar que, se é significativo, eles falaram que não precisava nem de 16 mil táxis como amostra. Você pode trabalhar com um volume muito menor de táxis, você vai ter o mesmo resultado. Você não precisaria de 10 mil sensores espalhados pela rua para chegar no mesmo resultado que eles chegaram. Então, quer dizer, o que significa isso? Isso muda completamente a forma de você administrar uma cidade. Mas, em última instância, você consegue controlar os semáforos nos horários de pico, sabendo que tem mais gente ali. Você consegue planejar o fluxo dos carros, ou uma inteligência de tráfego, né? Existe inteligência de tráfego em algum lugar, né? Para poder fazer com que as coisas fluam com mais naturalidade.